Você já parou pra pensar que algumas das mentes mais transformadoras da história foram chamadas de loucos antes de serem chamadas de gênios? Jesus foi incompreendido por muitos ao seu redor, rejeitado por aqueles que não conseguiam enxergar o que ele via. Nikola Tesla morreu sozinho, sem dinheiro, depois de ter dado ao mundo a eletricidade que usamos hoje. Mas eu não quero falar de história agora, eu quero falar de você, de alguém que talvez esteja vivendo uma versão menor desse mesmo padrão. Não porque é fraco, mas porque o mundo ainda não sabe o que fazer com quem enxerga diferente. Se você ficar até o final desse vídeo, vai entender por que ser incompreendido não é um defeito. Na maioria das vezes, é o único sinal honesto de que você está indo na direção certa. O mundo tem um sinal muito antigo de proteger a si mesmo. Ele chama esse sistema de bom senso. E o bom senso, na prática, é a média das opiniões das pessoas ao redor de você. Pessoas que, em sua maioria, estão operando dentro de um conjunto de crenças herdadas e que nunca questionam. Quando você pensa fora desse conjunto, o sistema ativa um alarme. Não com raiva necessariamente, com desconforto, com aquela frase que você já ouviu mais de uma vez na sua vida. Isso não faz sentido, você tá viajando, para de inventar. O problema não é o que essas pessoas estão dizendo, o problema é o que você faz com isso. Porque se você internaliza essa fala, se você começa a acreditar que o problema está em você, você deixa de viver quem você nasceu para ser de fato. Existe uma razão biológica para isso acontecer. O cérebro humano é uma máquina de padrões. Ele gasta energia tentando prever o que vai acontecer a seguir. E quando aparece algo que não encaixa no padrão, uma ideia nova, uma forma diferente de ver o mundo, uma pessoa que age fora do script, o cérebro registra isso como uma ameaça. Não é maldade, é sobrevivência mal equilibrada para o século XXI. O cara que chama você de louco muitas vezes não está te atacando, ele está protegendo a própria realidade. Porque se o que você está falando fizer sentido, ele vai ter que explicar porque não está fazendo o mesmo. Um exemplo disso é a própria religião. Tem muita gente que não segue Jesus Cristo não pelo fato de não acreditar que ele ressurgiu depois de 3 dias, não por não acreditar que ele foi crucificado, que ele fez milagres, porque a pessoa acreditar nisso vai fazer com que ela mude totalmente a forma que ela vive, e que talvez seja muito confortável. Mas existe uma grande diferença entre ser incompreendido e ser simplesmente equivocado. Nem todo mundo que acredita ser um gênio é um. Tem gente que confunde teimosia com visão, que confunde arrogância com coragem, que usa a ideia de incompreendido como desculpa para nunca se aprimorar, nunca ouvir e nunca crescer. O gênio de verdade não ignora o feedback, ele só filtra. Ele sabe distinguir a crítica que vem do medo da crítica que vem da sabedoria. Ele ouve tudo, descarta o que é projeção e absorve o que é verdade. E na Bíblia fala sobre examinar tudo e reter o que é bom. Ser incompreendido não te dá razão automaticamente, mas ser incompreendido também não te torna errado. Sabe qual é o maior erro de quem tem uma visão diferente no mundo? Não é a falta de talento, não é a falta de oportunidade, é gastar energia tentando ser entendido antes de estar pronto. É tentar convencer o mundo antes de provar a si mesmo. Jesus não perdeu tempo tentando convencer todos ao seu redor. Ele ensinou, viveu o que acreditava e seguiu seu caminho, mesmo sendo incompreendido por muitos. Tesla construiu enquanto todo mundo duvidava, não porque era insensível à dúvida, mas porque a construção era maior que a necessidade de validação. O mundo não entende o que ainda está sendo construído. E tudo bem, o trabalho não precisa de plateia para ser real. A incompreensão não é o problema é quando você para de construir porque precisava de alguém aplaudindo primeiro. Então se você está aqui, sentindo que carrega algo que o mundo ao seu redor ainda não sabe nomear, não deixe isso te paralisar, deixa te movimentar. Continua ouvindo, continua questionando, filtra com cuidado o que é medo dos outros e o que é uma correção legítima de rota, mas não abre mão do que você enxerga só porque mais ninguém tá vendo ainda. Porque no final das contas, o mundo não precisa te entender para que você seja real. Ele só precisa de tempo. A história não lembra dos que foram compreendidos, lembra dos que persistiram mesmo sem ser. Se esse vídeo tocou de alguma forma, se inscreve aqui no canal. O que eu busco não é falar sobre você ser uma pessoa melhor, é falar para você ser uma pessoa de verdade.